Oi, gente linda, tudo bem? Eu tô aqui pra falar um pouquinho mais, talvez do vídeo anterior que eu gravei, né? Eu tava falando a respeito do meu medo de esquiar e de como mudou assim a minha experiência quando eu decidi assim finalmente acolher aquele medo e saber que eu posso passar por essa experiência, né, acolhendo o medo e que isso não diminui, não tira o mérito daquilo que eu estiver fazendo e que todas as emoções, né, fazem parte da vida, né? Então, assim, estar vivo também significa, assim, manifestar e deixar que essas emoções todas se expressem, né? Através de nós e não que elas, como eu posso dizer, não se identificar com essas emoções e achar que elas se tornaram quem nós somos, né? Mas o que eu queria falar hoje, assim, tem a ver com algo que eu aprendi no retiro do Jeff Foster. Acho que eu falei pra vocês que eu tava no retiro do Jeff Foster, fiz um retiro de uma semana, foi o meu retiro mais longo até hoje. Eu já fiz vários retiros, mas o máximo que eu passei foram 5 dias e esse foi um retiro de uma semana. E uma das coisas assim que ele falou e que ele compartilhou que eu achei muito legal é da gente olhar para todas as coisas momento a momento. Porque a gente tem muito assim a mania, né? Como é que eu posso dizer? Nas minhas sessões de terapia eu vejo assim, às vezes as pessoas falam, né? Nossa, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer mais aquilo outro, hum, eu preciso superar o meu medo, eu preciso superar minha raiva, eu preciso resolver isso, eu preciso... Nossa, assim, é como se a pessoa estivesse totalmente errada, né? Vamos dizer assim. E essa já é uma abordagem que eu acho, assim, equivocada. A gente precisa começar a aprender, assim, a lidar com o momento presente. Como eu me encontro agora, nesse exato momento, no momento presente. Como é que eu sou agora, né? E lidando com tudo, assim, momento a momento. E voltando para o meu exemplo, assim, do esqui... É muito interessante, assim, porque depois que eu desci assim, a montanha, né, e que eu olhei assim para cima e que eu vi o tamanho daquela pista que eu desci, se eu tivesse visto antes, eu com certeza não teria descido. Mas aí, enquanto eu estava lá, né, é até interessante porque eu ia, como é que eu posso dizer assim, a visão que eu tinha da descida, né, era momento a momento. Então, a cada curva, eu descobria o próximo momento onde eu ia descer, né. Então, se eu pensasse que eu precisava descer toda aquela montanha, com certeza eu ia falar que eu não ia conseguir e com certeza eu nem tentaria, né. Mas o que eu consigo lidar e que cada um de nós assim sempre consegue lidar é com as coisas momento a momento. Então eu conseguia dar um passinho, outro passo, fazer uma curva, a outra curva. Então, se for ver, eu não desci aquela montanha inteira, né? Eu fiz várias curvas e aí no final dessas várias curvas eu cheguei ali, né, no na base ali da montanha. E eu achei essa coisa assim que o Jeff falou muito legal. Ele deu exemplo assim, ele falou do imposto de renda, que quando ele pensa assim em todo o imposto de renda, em todos os dados que ele precisa atualizar, em todas as coisas que ele precisa fazer, que ele pensa que ele não vai conseguir fazer o imposto de renda, porque ele acha muito chato, enfim, deixa eu só mudar aqui um pouquinho, que ele acha que é muito trabalho, que são muitos dados que ele precisa reunir, né? Mas se ele se propõe a fazer uma única célula lá da planilha, no caso dele é uma planilha, ou no nosso caso, né, que vai fazer lá no computador, que a gente se propuser a preencher um único dado, isso a gente consegue, né? Então falar, hoje eu vou preencher o dado a respeito do meu, sei lá, do meu salário, né, no caso. Um outro exemplo que ele trouxe que eu achei muito legal é que assim, ele tem acho que mais de 10 ou sei lá, 10 livros publicados, e ele falou que ele nunca escreveu nenhum livro. Você fala, como assim, né? Então ele fala que, na verdade, se ele sentasse algum dia na mesa da casa dele e falasse assim, hoje eu vou escrever um livro, que não ia sair nenhuma linha, entendeu? E aí ele fala que ele não senta e fala, vou escrever um livro, que cada dia ele senta quando ele tem uma inspiração e às vezes sai uma frase, às vezes sai uma página inteira, às vezes saem várias páginas, mas que então ele não escreveu um livro, ele escreveu frases. Olha que interessante, aí no final o resultado foi o livro, né? E isso também eu achei muito legal porque a gente pensa muito no resultado final das coisas. A gente faz muito assim as coisas pensando
o que que isso vai gerar de fruto lá no final, né? E a gente não fica presente momento a momento, né? Então, voltando assim no exemplo que eu estava falando da terapia, quando a gente olha para a coisa toda, né? E das coisas que a gente tem que lidar. Então, por exemplo, muitas pessoas contam histórias de vida, né? Falam, eu já estou há não sei quantos anos com depressão. Aí você fala, nossa, como que você conseguiu sobreviver a, sei lá, um ano de depressão que seja, né? Aí parece impossível isso, mas na verdade, no fundo, aquela pessoa, ela lidou com um dia, nem um dia se for ver, né? Ela lidou com um minuto de depressão e de repente naquele dia ela lidou com aquilo e depois no próximo minuto ela já estava em um outro estado, de repente, né? Então assim, momento a momento, respondendo momento a momento, né? Então, quando a gente olha para um monstro, né? E a gente olha e fala assim, meu Deus, eu tenho que atacar esse monstro, eu tenho que matar esse monstro, é um monstro inteiro, um monstro gigantesco, né? Parece uma tarefa assim impossível de se cumprir, de fato é assim, é sobre-humano, né? Mas se a gente olha para aquele monstro e fala assim, eu consigo olhar e eu consigo ver o dedão do pé daquele monstro, sabe? Assim, eu consigo olhar para aquele único aspecto ali neste momento. Então, neste momento, e o mais legal é isso, né? Porque a vida apresenta todas as condições e tudo aquilo que a gente precisa trabalhar naquele momento. Então a gente nem precisa sair correndo atrás, né? Se a gente olhar, a gente está sempre olhando para um espelho, a gente está sempre olhando para aspectos nossos. Então, assim, aquilo já vem, a gente está o dia inteiro vivendo várias emoções. Na verdade, talvez a gente nem esteja vivendo as emoções, né? A gente está evitando aí o dia inteiro viver essas emoções, mas na hora que elas vêm à tona, a gente pode muito bem, assim, se abrir para essa experiência e viver assim, momento a momento. Então, momento a momento eu consigo. Então, eu falo assim: eu não sei como é que eu vou conseguir passar esse dia inteiro, mas eu vou conseguir passar esse único minuto com essa minha emoção, com tudo isso que eu tô sentindo, né? Então, era isso que eu queria compartilhar assim com vocês, pra gente viver aí momento a momento, pedacinho por pedacinho, respondendo, né? De acordo com as situações que se apresentam. Era isso, gente. Um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Namastê.